Lindbergh, boa noite aos meus companheiros de mesa, boa noite aos telespectadores. É uma honra estar aqui nesse plenário, nessa CPI, e dizer que o Viva Rio, quando foi criado em 1993, foi criado porque nós vivemos, naquele momento, na cidade, um grande aumento da violência, especialmente retratado por duas grandes chacinas, a de Vigário Geral e a da Candelária. Então, por esse motivo, a cidade como um todo, as forças vivas da cidade do Rio de Janeiro resolveram se juntar numa junção inédita, né? Juntamos pessoas de favela, pessoas do asfalto, juntamos a Firjan com a CUT. Enfim, nenhum sociólogo acreditava que aquele movimento tão plural pudesse dar certo, porque era muita gente diferente misturada. Mas a causa era a causa mais importante, que era diminuir a violência no Rio de Janeiro. Felizmente, os números na cidade do Rio de Janeiro vêm diminuindo. Eu sei que nas comunidades essa realidade é outra. E eu queria falar especialmente de um lugar do Rio de Janeiro que o senador Lindbergh conhece muito bem, que é a Baixada Fluminense. Eu hoje, senador, faço parte do Fórum Grita Baixada, um fórum que foi criado em 2005, quando o senhor era prefeito daquela cidade, e onde nós tivemos uma grande chacina, a maior chacina que o Brasil já vivenciou em 2005, com 29 pessoas assassinadas numa única noite. E um assassinato feito por operadores de segurança, por policiais militares do Rio de Janeiro. Desde aquele momento, a cidade de Nova Iguaçu, onde o senhor era prefeito, e a cidade de Queimados ficaram marcadas no mundo inteiro por essa grande chacina. Então, nós, a partir daí, criamos um fórum para lutar pela segurança pública, para tentar diminuir os índices de violência na região da Baixada Fluminense. E, a partir daí, toda a nossa ação tem sido para diminuir essa violência que hoje nós estamos vivendo. O que acontece especialmente no Rio e na Baixada é que, com o advento das UPPs, na cidade do Rio de Janeiro, na capital, nós vimos, de um certo modo, uma certa mobilização do tráfico de drogas indo para parte da cidade, parte do nosso estado, que não tinham essa grande massificação e presença do tráfico armado como a gente vê hoje. Na Baixada Fluminense não foi diferente, não está sendo diferente. Nas unidades de polícia pacificadora das UPPs, quando elas surgiram e foram colocadas em algumas comunidades da cidade do Rio de Janeiro, logo no início, a gente observou, senador, que alguns índices apareciam como se houvesse tido aumento da violência naquelas comunidades. Por exemplo, aumentou muito o número de desaparecidos, aumentou muito o número de violência contra a mulher, aumentou muito o número de desacato à autoridade. Por que aumentou? Porque naquela época não era comum, né, qualquer pessoa da comunidade enfrentar o chefe do tráfico, enfrentar o traficante, para reclamar disso ou daquilo que estava vivendo de violência na sua comunidade. Ninguém era louco de enfrentar o chefe do tráfico. Ele mandava e acabou. Quando entrou a polícia, esse espaço de reivindicação e de discussão e de denúncia pôde acontecer na cidade. Na Baixada está acontecendo o contrário. Na Baixada é exatamente o contrário. Na Baixada, com esse deslocamento do tráfico para as regiões da Baixada, da região metropolitana da cidade, o que a gente observa é que, embora os índices venham diminuindo na capital, e mesmo no estado do Rio de Janeiro, nos lugares onde o tráfico e a milícia têm se implantado, o que acontece é que as pessoas não têm coragem de denunciar. Então, aparentemente, parece que o índice diminuiu. Se você pegar todos os índices lá do ISP, do Instituto de Segurança Pública do Estado, você vê que houve uma redução de violência na Baixada, mas na prática não houve. Nós fizemos no dia 10
de julho de 2015, nós levamos a CPI da Câmara dos Deputados, que está tratando do mesmo tema, para fazer uma audiência pública na Baixada Fluminense, lá no Centro de Direitos Humanos, que você conhece muito bem, senador. E nessa audiência pública, todos os relatos que nós ouvimos foram extremamente assustadores, porque, embora os índices do ISP dissessem uma coisa, o relato das pessoas era totalmente outra. Relatos de grupos de jovens que foram assassinados de uma única vez, em Duque de Caxias, em Belford Roxo, perdão. Entrou o Caveirão, como você acabou de dizer aqui, numa comunidade estava tendo um baile funk. Esse Caveirão cercou essa comunidade para pegar possivelmente traficantes. Tião, explica o que é o Caveirão, que muita gente não conhece, é uma coisa muito própria lá do Rio. Caveirão é um carro de combate e de defesa que a Polícia Militar e a Polícia Civil usam, blindado para entrar nas comunidades, né? Eles têm poucas... Tem um espaço pequeno que fica os fuzis dos policiais, que ficam ali dentro... Como se fosse um tanque de guerra, né? Só que tem pneu de borracha, não tem aquelas esteiras que tem um tanque de guerra, mas é igualzinho, né? E esse Caveirão entrou na cidade de Belford Roxo, nessa comunidade onde estava havendo um baile funk, cercou essa juventude e matou 18 jovens. E colocou esses jovens dentro do Caveirão e foram embora. Eu pergunto, isso foi divulgado em algum lugar? Alguém viu essa notícia circular no Brasil? Não. Então, além dessa denúncia que foi feita nesse dia, lá no Centro de Direitos Humanos, a pessoa que fez essa denúncia, que é uma pessoa séria, um padre daquela região, disse mais, e esses jovens não apareceram porque existe o cemitério clandestino na Baixada Fluminense. Existe cemitério clandestino em Belford Roxo, existe cemitério clandestino em Nova Iguaçu, no quilômetro 32, existe cemitério clandestino em Mesquita, e as pessoas são enterradas ali sem ninguém saber. Por isso tem crescido muito o número de pessoas desaparecidas na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Porque é para onde está sendo levado, que são jogados... Só para complementar, está tendo uma média de 6.000 desaparecimentos por ano. Exatamente. Bom, e os relatos continuaram. Esse foi o relato de Belford Roxo. Em São João de Meriti, cidade que também o Lindbergh conhece, um padre começou a observar que estava havendo muitas missas de sétimo dia de jovens que estavam sendo assassinados na comunidade. Aí o padre começou a perguntar para a comunidade quantos jovens tinham sido assassinados e por que estava crescendo tanto esse número de pessoas assassinadas com missa de sétimo dia. E pediu para que as mães fossem até a paróquia para levar o nome do seu filho que foi assassinado. Só numa semana, 80 mães apareceram denunciando que 80 jovens foram assassinados nos últimos anos naquela comunidade, apenas numa comunidade. Uma outra cidade da Baixada, Duque de Caxias, foi uma das denúncias que houve enterro de jovens em cemitério clandestino. Em Nova Iguaçu, existe um problema seríssimo, que o nosso senador conhece muito bem, no quilômetro 42, de milícia. Boa parte da cidade de Nova Iguaçu hoje está dominada pela milícia. E as comunidades estão tendo toque de recolher nas suas comunidades, porque a milícia, em certa hora do dia, da noite, não permite que ninguém saia de casa. E as mortes são todas feitas e silenciadas. As pessoas têm medo de fazer denúncia, porque a milícia ameaça a quem denunciar. Isso em Nova Iguaçu. Em Seropédica, é um outro problema com milícia. Em Seropédica é pior. Há uma denúncia de todos os comerciantes, Lindbergh, que todos os comerciantes de Seropédica têm que pagar uma taxa para a milícia, senão eles são espancados, muitos são assassinados, o comércio tem que ser fechado, porque a milícia tomou conta não só da parte da comunidade, mas também, em alguns lugares, dos próprios setores públicos da cidade. E isso é um absurdo, todo mundo sabe disso, as pessoas denunciam isso,
e isso não é, de um certo modo, resolvido lá na nossa região. Queimados é uma das cidades da Baixada Fluminense com maior índice de violência contra a mulher. E hoje saiu uma pesquisa que mostra que o índice aumentou em 54% nos últimos 10 anos de violência contra a mulher, apesar da Lei Maria da Penha. Mostra que houve um aumento de 20% de mulheres negras que são violentadas e uma redução de 12% das mulheres brancas. Esse é o retrato da violência contra a mulher hoje, e Queimados é uma das cidades da Baixada do Estado do Rio de Janeiro com o maior índice de violência contra a mulher. Certamente mulheres jovens também. Bom, depois dessa CPI que nós fizemos, e eu passo aqui a mão do senador, o resultado dessa CPI, que a Câmara dos Deputados nos encaminhou, com todos os detalhes que foram colocados nesse dia, nós fizemos uma conversa com o deputado Marcelo Freixo, que é o relator de uma CPI de autos de resistência na cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, nós pedimos ao deputado para abrir uma CPI sobre a morte de jovens na Baixada Fluminense. Ele disse, olha, eu já estou sendo relator de uma CPI sobre autos de resistência. Pode ser que com essa CPI a gente consiga abrir a CPI de jovens assassinados na Baixada Fluminense. E ele ouviu todas essas denúncias mais uma vez. Então, eu acredito que, a partir desses relatos que são feitos aqui na CPI, aqui em Brasília, nos estados onde a CPI tem andado, foi agora na Amazônia, vi pelo jornal do Senado que houve lá uma grande audiência pública, com 30 jovens foram assassinados nos últimos dias lá em Manaus. Enfim, aonde quer que a CPI tenha ido, eu acho que se fala muito dos números que essa triste realidade vivida pelo nosso país nos mostra. E eu acho que o papel dessa CPI, além de levantar todos esses números, é óbvio, é preciso ter pesquisa, é preciso ter dados, é fazer proposta concreta para mudar essa realidade. E aí não tem como mudar essa realidade, primeiro, se não houver um compromisso do governo federal com esse tema. O Estado brasileiro tem que ter um compromisso com esse tema. O ministro Eduardo Cardoso, da Justiça, foi há 2 meses e meio no Rio de Janeiro e fez o lançamento do Pacto Nacional pela Redução de Homicídios no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso há 2 meses e meio atrás. Eu pergunto, por que demora-se tanto para colocar um plano desse, que foi tão discutido, debatido por diversas entidades, com governadores, com especialistas, foram centenas de reuniões para elaborar esse plano que, pessoalmente, eu acho que não vai resolver, mas é um bom e importante caminho para reduzir a violência no Brasil. Por que isso ainda não saiu do papel? Então, eu acho que a CPI tem o dever de cobrar do governo federal que tire do papel, eu sei que esse projeto está na Casa Civil, tire do papel, coloque em prática esse plano, esse pacto nacional, porque levou-se muito tempo para construir, foram muitas reuniões, muitas conversas, muitos diálogos, e a gente percebe que cada dia que passa, mais jovens são assassinados, mais mulheres são violentadas, e é uma oportunidade da gente combater tanta violência no nosso país. Acho que é importante que a CPI, o resultado dela, possa ser encaminhado para os órgãos internacionais, os organismos internacionais de direitos humanos. É fundamental que o mundo saiba qual é a nossa realidade com relação à questão de segurança pública, de violência, especialmente da juventude negra. Então, o resultado da CPI tem que ser encaminhado para os órgãos de direitos humanos de todo o mundo. Por fim, eu proponho que haja uma investigação da Polícia Federal, especialmente na Baixada Fluminense, no que diz respeito à questão do tráfico de drogas e à questão dos cemitérios clandestinos. A questão das drogas, eu creio que é um tema que a CPI não vai ter como não abordar e não tratar.
porque boa parte dessa violência vem da questão das drogas, do tráfico de drogas. Eu estive, senador, no Uruguai, quando o país estava discutindo a questão da regulamentação da maconha. E lá conversei com alguns especialistas e com alguns ministros de Estado que me explicaram por que o Uruguai resolveu fazer essa lei para regulamentar o uso da maconha naquele país. Tião, e te interrompendo, sabe quantas pessoas morreram no ano passado em virtude de conflitos ligados a drogas no Uruguai? Nenhuma. É um número que, à luz da realidade brasileira, impressiona. Enquanto morre uma pessoa por overdose, 30 jovens morrem no Brasil por questão de envolvimento com drogas, pela essa guerra insana que a gente vive cotidianamente. E eu soube no Uruguai que, na verdade, essa questão da regulamentação das drogas fazia parte de um plano nacional para reduzir a violência. Não era apenas uma questão solta de que alguém acordou um dia e achou que tinha que regulamentar a maconha naquele país. Não, era um projeto nacional para acabar e diminuir a violência no país, dentre elas a questão das drogas. Nós do Viva Rio defendemos isso publicamente, aqui no Congresso, estamos lutando por isso, a descriminalização do uso de drogas, né? Não é possível que a nossa juventude seja tratada como criminoso porque está fumando um baseado de maconha. Aliás, a nossa juventude, não. Se o jovem é de classe média e de Ipanema, ele é usuário. Se ele é de comunidade, da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias, de Belfor Roxo, da favela do Alemão, ele é traficante. E nós estamos enchendo as nossas cadeias de jovens que são usuários, poderiam estar se tratando se quisessem, que muitos nem independentes são, e são jogados nas prisões brasileiras. Aliás, em 2006, quando foi feita a mudança da lei de drogas, nós tínhamos cerca de 46 mil pessoas presas por envolvimento com drogas. Hoje já passam de 126 mil pessoas envolvidas com drogas, que são presas. Aumentou o número de pessoas presas. Então, esse é um tema que tem que ser enfrentado. Se a gente não enfrentar esse tema, se o governo não enfrentar esse tema, se a sociedade brasileira não enfrentar esse tema, certamente a questão da violência contra os jovens não vai ser resolvida. Eu acho que a questão da educação também, de oportunidade para a juventude, a questão da empregabilidade, enfim, todos esses temas são muito importantes, mas hoje o que é mais premente é a questão da violência que mata, que tira a vida, que ceifa vidas e que torna o nosso país uma vergonha quando você percebe que esse número cada vez mais cresce. Ainda há pouco o companheiro dizia aqui do meu lado que os números que ele consegue ver, que estava vendo, são assustadores, porque ao invés desses números diminuírem, cada vez mais esses números aumentam. Então, eu creio que a CPI tem esse papel de levar ao Brasil, levar ao nosso governo, levar à sociedade brasileira a alguma solução que possa, de fato, diminuir a violência da juventude do nosso país. Obrigado. Muito obrigado, Tião Santos.